We have options. Temos opções. Foi a mensagem final do Jared Diamond nesta última intervenção sobre o que é que nós temos, o que é que nós podemos aprender, se quisermos escolher isso, de outras formas de vida que nós estamos habituados a considerar como desenvolvidas ou civilizadas. Estamos mesmo prestes a encerrar este encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos. 3 dias de intenso trabalho, a pensar sobre o trabalho. Todos estes encontros, desde há 6 anos, são encerrados pelo fundador e presidente do Conselho de Administração da Fundação, o Sr. Alexandre Soares dos Santos. Por razões de agenda pessoal absolutamente inadiáveis, ele não pode estar presente e tenho a certeza que muito triste por não o poder fazer. Eu e muita gente aqui trabalhamos neste projeto de várias formas desde o início. E, portanto, esta mensagem final que o nosso convidado Jared Diamond deixou sobre as opções é um belo mote para eu partilhar convosco um último pensamento antes das palavras de encerramento, se me permitem. Sei que estamos todos um pouco cansados, muita informação, mas, de facto, há sempre opções a fazer. E, há uns anos atrás, a Fundação Francisco Manuel dos Santos tomou como opção realizar estes encontros que se tornaram na maior festa das ideias, que é uma expressão da qual eu gosto particularmente, na maior festa das ideias que se realiza periodicamente em Portugal. Haveria alguma obrigação de o fazer? Não. Era uma opção, foi uma escolha. E é essa escolha que nos tem vindo a conduzir ano após ano, com uma grande criatividade, um grande profissionalismo e um grande empenho, e com resultados. Porque eu acredito que é impossível ouvir o que ouvimos, sentir o que sentimos e continuar na mesma. E as pessoas que têm sido trazidas pela Fundação a estes encontros são extraordinariamente valiosas para todas as dimensões da nossa vida, desde as questões demográficas até ao futuro da Europa, que foram vários temas que já foram discutidos aqui ao longo dos últimos anos. Eu já disse em pequenos fóruns, já partilhei este pensamento, hoje sinto que é uma questão de inteira justiça fazê-lo aqui em público. Alexandre Soares dos Santos ocupa sempre um dos lugares cimeiros naquelas listas que todos conhecemos das pessoas mais ricas de Portugal. Mas eu já dei por mim várias vezes, e aliás, sugiro como exercício, vale o que vale, que quando forem confrontados numa próxima vez com uma dessas listas, façam estas 2 perguntas, que são as minhas, independentemente de outras. Que é, nesta lista de 30 pessoas, quem é que são verdadeiramente elas? Quem é que são estas pessoas? Elas estão nesta lista porquê? O que é que elas fizeram ou fazem que lhes permitiu estar nesta lista? Primeira pergunta. Vão ficar surpreendidos com a quantidade de pessoas que não fazem ideia quem são. Em segundo lugar, o que é que estas pessoas fazem com as suas fortunas? E também vão ficar surpreendidos com a resposta que cada um encontrar para essa pergunta. O encontro anual da Fundação Francisco Manuel dos Santos, na minha opinião, é uma das mais extraordinárias respostas a esta minha segunda pergunta. Procurando temas abertos a todos, desde logo, procurando temas que até podem ser desagradáveis a alguns interesses e a alguns lobbies, não precisando de favores políticos, não se vê políticos nestes encontros, ouvindo e dando voz a ideias diferentes de pessoas diferentes, é, de facto, a grande festa das ideias, porque não há nenhuma outra organização periódica em Portugal com tamanho impacto e realizada com tanto empenho. Estamos a chegar ao fim deste encontro sobre o trabalho e as mudanças do trabalho, e não deixa de ser extraordinário que este debate tenha partido de alguém que está entre os maiores empregadores do país. Alexandre Soares dos Santos, também é fácil de perceber, não precisa do prefixo DR antes do seu nome. Basta ser senhor. Nada mais, nada menos. É um senhor. E eu acho que ele merece esta minha observação, ainda por cima não podendo estar presente, contrariando aquilo que é o seu gosto pessoal. Portanto, muito obrigado.
há paixão no trabalho de toda esta gente que viram aqui com diversas t-shirts, com logos diferentes de empresas, de organizações, etc. Sei mesmo que a cada uma destas pessoas que aqui está, e se calhar isto é uma herança do que acabei de falar anteriormente, sei que qualquer pequeno percalço os incomoda. Eles trabalham até à exaustão e à perfeição e trabalham durante muito, muito tempo ao longo do ano para concretizar este tipo de eventos. Sei, pelos contactos que tenho tido com todos os convidados estrangeiros, que uma grande parte deles fica extraordinariamente surpreendida com a capacidade de organização e de cuidado que se coloca nas relações que são estabelecidas ao longo destes processos, desde o convite, os transportes, tudo o que envolve tirar pessoas do seu habitat e convencê-las a participar num debate numa língua estranha, muitas vezes, com pessoas que não conhecem de lado nenhum. Essas pessoas também têm sido uma experiência e uma inspiração para todos. Eu sei que o brilho nos olhos de cada um de vocês e a satisfação que possam sentir ao sair de cada um destes encontros são para eles a maior recompensa e o maior agradecimento, mas porque eu sei mesmo o trabalho que isto lhes dá e o prazer que lhes dá. Portanto, eu quero agradecer muito a todas as pessoas envolvidas na organização dos encontros da Fundação. E agradeço, naturalmente, a vossa paciência, participação, empenho, gosto, vontade, simpatia, afeto, carinho, vontade. O fim dos trabalhos vai, quando estivermos com vontade de ir embora, já a seguir, vamos ter um grupo de saxofonistas polacos que vai atuar no recinto. É o The Whoop Group, eles são 4 jovens muito bem dispostos. Mas isso só vai acontecer depois das palavras finais, porque mesmo não podendo estar presente, o Sr. Alexandre Soares dos Santos pediu ao filho que fizesse a despedida, o encerramento. Um dos filhos, José Soares dos Santos, que peço para vir ao palco, José, é presidente executivo da Sociedade Francisco Manuel dos Santos e da Fundação Oceano Azul e curador desta Fundação, Francisco Manuel dos Santos. De resto, a pessoa que esteve, ou uma das pessoas que esteve diretamente na gênese dos primeiros encontros desde 2012, e eu também não posso esquecer, José, o entusiasmo e o empenho que colocava naquelas reuniões quando se discutia que queríamos fazer, que a ideia era fazer qualquer coisa que fosse verdadeiramente diferente a todos os títulos daquilo que estávamos habituados em Portugal. Eu penso que temos aqui um bom testemunho. Muito obrigado. Deixo-lhe o palco para as palavras finais. O encerramento com José Soares dos Santos. José Alberto, muito obrigado. Começo por agradecer as suas gentis palavras relativamente ao meu pai e creiam que é com muita pena dele que ele não pode estar hoje convosco e pediu-me que vos lesse o discurso que pensou dirigir-vos, o que vou passar a fazer. E, portanto, eu tenho que, naturalmente, fazer um pequeno reparo. Eu não sou o meu pai, não tenho as suas capacidades oratórias e, portanto, peço que sejam gentis comigo, no tom, no ritmo, porque este realmente é um discurso do meu pai. Excelentíssimas senhoras e senhores, cabe-me a honra de encerrar estes dias de trabalhos, em que nos ocupamos da reflexão e discussão sobre o trabalho no futuro e o futuro do trabalho. Com mais este encontro, a Fundação Francisco Manuel dos Santos procura continuar a viver à altura da promessa que fez aos portugueses. Contribuir para reforçar e aprofundar em Portugal uma cultura e uma predisposição para a reflexão e o debate dignos desses nomes, sobre temas que nos importam a todos. Ao longo destes 3 dias, vários pensadores, cientistas, investigadores e artistas trouxeram-nos diferentes sensibilidades e perspectivas sobre as múltiplas dimensões que o trabalho assume e os desafios que se nos colocam na relação com o trabalho. O trabalho,
constitui uma dimensão fundamental da existência do homem, do desenvolvimento de cada pessoa e da sociedade como um todo. É comum ouvir-se dizer a algumas pessoas que se fossem ricas não trabalhavam, ou que se a sua situação financeira se alterasse subitamente para muito melhor, deixariam imediatamente de trabalhar. Mesmo descontando eventuais exageros ou simplificações excessivas, não compreendo essa forma de estar e de ser. Aos 83 anos, não imagino a minha vida sem o trabalho. Fui assalariado, expatriado e, por isso, vivi em vários países, antes de efetivamente pegar no negócio da minha família para o desenvolver. Com um percurso de mais de 60 anos de trabalho, tenho legitimidade para partilhar alguns pensamentos sobre este importante tema. Depois do que ouviram nestes dias, não julgo que esperem de mim uma análise diferenciadora sobre os impactos dos desenvolvimentos tecnológicos, as virtualidades da robótica ou as oportunidades e riscos da automação. Nasci profissionalmente na indústria e nunca conseguirei habituar-me completamente às fábricas vazias de gente como já hoje as temos. A indústria, enquanto atividade transformadora, sempre teve algo de mágico, a que a presença e o trabalho humanos acrescentam significado. Há trabalhos que, por serem tão repetitivos e duros, têm um pouco de humano e, por isso, a humanidade não perde verdadeiramente quando são extintos. Identifiquemos esses trabalhos que nada acrescentam à realização humana e substituamos-nos por máquinas e tecnologia. Mas atenção, que essa procura delirante de infinitos ganhos de produtividade e rentabilidade que as novas tecnologias sempre permitem, não nos faça esquecer que o trabalho constitui um direito decorrente da própria natureza humana. Com um trabalho digno, que reconheça a natureza do homem e da mulher como seres livres, dotados de inteligência, de vontade e de criatividade, o ser humano desenvolve-se, torna-se mais forte e preparado, enquanto dá o seu contributo para a sociedade, para que também esta se desenvolva. Temos, pois, de rejeitar os trabalhos que degradam a nossa humanidade, quer porque atentam violentamente contra ela, quer porque a reprimem e não permitem a sua melhor expressão. E é aqui que a tecnologia pode ser uma enorme ajuda, ao permitir que o trabalho realizado por humanos aprofunde cada vez mais a sua humanidade. Em todas as situações no mundo em que uma pessoa esteja reduzida a um mero instrumento de produção, deveria estar uma máquina no seu lugar. Independentemente do maior ou menor valor que ele possa acrescentar, o trabalho tem uma essência humana, um valor ético e uma dimensão social. Hoje, mais do que nunca, nesta era da conectividade e das redes, trabalhamos com os outros e temos também de trabalhar para os outros. Sejam estes outros a nossa família, a nossa comunidade, o nosso país ou, em última análise, o nosso planeta. Num mundo e num mercado de trabalho cada vez mais globalizados, em que a competição pelos empregos é aberta entre trabalhadores das mais variadas origens, existe o risco real de pressão e degradação dos salários e das condições de trabalho a que estamos habituados na Europa. À globalização soma-se, para a Europa, o grande desafio da integração dos migrantes e refugiados, entre os quais existem pessoas com níveis de instrução muito superior àqueles de que necessitariam para desempenhar os trabalhos que conseguem arranjar.
Penso que não há ninguém que não preferisse que todas as pessoas pudessem encontrar onde nasceram condições de trabalho suficientemente justas que lhes permitissem sustentar-se e às suas famílias e contribuir para o desenvolvimento e a prosperidade dos seus próprios países. Mas não podemos olhar para o lado e fingir que não é connosco quando estão em causa problemas como o da crise migratória, com as suas implicações e consequências. Estas fontes de pressão adicional expõem a nossa envelhecida Europa, e não só, aos populismos de toda a espécie, como temos vindo a ver. O trabalho e a proteção dos empregos para os chamados nacionais tem-se assumido como eixo central das narrativas xenófobas que ganharam novo fogo com a globalização e na sequência da crise de 2007-2008, que lançaram milhões de pessoas no desemprego e numa situação de permanente insegurança financeira. Num cenário de aumento da população mundial, especialmente em zonas do mundo como a África e a Ásia, onde a proteção social ou é inexistente ou fica dramaticamente aquém dos padrões europeus, teremos de estar preparados para competir por esse direito consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é o direito ao trabalho, com tudo o que lhe é inerente. Nomeadamente, o princípio que deveria ser inviolável de que para trabalho igual, pagamento igual. Neste contexto de incerteza e complexidades crescentes, as empresas são chamadas a elevar o seu sentido de responsabilidade e de cidadania e a contribuírem para a resolução dos desafios e problemas que se colocam às sociedades onde desenvolvem as suas atividades. Ninguém se pode demitir de contribuir para a resolução dos problemas do desemprego e do emprego precário. Poderes públicos, centrais e autárquicos, instituições de ensino, empresas, parceiros sociais, organizações não lucrativas, famílias, pessoas individuais. Todos somos corresponsáveis pelos que se encontram em circunstâncias de maior vulnerabilidade. No Grupo Jerónimo Martins, existe em Portugal desde 2015 um programa de inclusão com uma componente formativa e qualificante, que promove a empregabilidade de migrantes e refugiados, jovens em situação de risco e também de pessoas com deficiências. No âmbito deste programa, só nos primeiros 8 meses deste ano, o grupo já formou mais de 100 de pessoas, das quais contratou cerca de metade. Qualquer uma das pessoas contratadas tem exatamente as mesmas condições de remuneração e benefícios que um trabalhador português e sem deficiência que desempenha as mesmas funções. Para trabalho igual, pagamento igual. Em 2012, esta fundação apresentou um estudo científico com projeções demográficas que apontam para uma quebra significativa do número de pessoas em idade de trabalhar em 2060. Este cenário tem, aliás, sido confirmado por estudos nacionais e internacionais, nomeadamente pelo Aging Report da Comissão Europeia, que prevê para Portugal, em 2060, menos 1/3 de pessoas em idade ativa do que hoje. Isto é um desafio imenso para o país e para as empresas, que têm a obrigação de encontrar formas de prolongar as carreiras dos trabalhadores e ainda mais para as empresas cujo negócio tenha uma componente elevada de esforço físico, como é o negócio alimentar. Trabalhar nas linhas fabris, descarregar mercadoria, repor produtos nas prateleiras, empurrar paletes, amanhar peixe, desmanchar peças de carne, ser operador de caixa, são trabalhos árduos, também fisicamente. Alguns podem ser substituídos por robôs e automatização e, mais cedo ou mais tarde, ser-lo-ão. Outros não. Não acredito na utopia
de um futuro livre de trabalho em que tudo estará entregue à tecnologia. A história tem demonstrado que as revoluções tecnológicas, apesar de extinguirem profissões e atividades, acabam por criar novos trabalhos e, não raro, intensificar a procura por outros já existentes, como podem vir a ser os casos dos trabalhos agrícolas e industriais. Sei, no entanto, que os períodos de transição são sempre duros e que nos esperam tempos difíceis e desafiantes em muitas dimensões, nomeadamente na do trabalho. Tempos em que o empobrecimento dos mais velhos depois de uma vida de trabalho e o desemprego dos jovens são problemas que nos devem preocupar. Não se pode acreditar que o problema do desemprego se resolve com a criação de emprego precário, injustamente pago e explorador das conjunturas e das fragilidades das pessoas. Da mesma forma que, na minha opinião, a falta de emprego não se resolve com formas de distribuição de rendimentos que não dependam do trabalho, como seria, por exemplo, a criação advogada por alguns de um rendimento básico universal e incondicional. Não podemos esquecer que o capital nasceu do trabalho e que, por isso, é a obrigação do capital criar emprego e postos de trabalho dignos. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Defender o direito das pessoas ao trabalho é mais importante do que aumentar os lucros. O dinheiro não pode estar no centro da vida. Ele não é um fim em si mesmo. Os economistas sabem que as crises económicas são cíclicas e, por isso, inevitáveis. Mas temos a obrigação de lutar para que as crises económicas não tenham que ser também crises éticas e humanas. A dignidade do capital e dos capitalistas é indissociável do reconhecimento do primado do ser humano e do sentido do bem comum. As empresas são também, devem ser, instrumentos de luta contra a pobreza e o desemprego. As empresas privadas têm a responsabilidade de gerar lucros e os acionistas dessas empresas têm a responsabilidade de reinvestir parte dos lucros na promoção do emprego e da prosperidade económica e social. As empresas são feitas de pessoas e isto é verdade do nível hierárquico mais baixo ou mais elevado. As empresas fazem-se dos comportamentos e dos valores das pessoas que as constituem, especialmente dos seus dirigentes e acionistas, a quem cabe responsabilidades acrescidas, desde logo, de proteger o emprego e o direito das pessoas ao trabalho digno. Durante o período de crise que Portugal viveu recentemente, prometi que não haveria despedimentos e que criaríamos um fundo de emergência social para apoiar, a fundo perdido, os colaboradores que, por diversas razões, estivessem a viver situações de necessidade. Esse fundo mantém-se ativo até hoje no Grupo Jerónimo Martins, que já alocou cerca de 6 milhões de euros. Repudio veementemente o despedimento fácil, a descartabilidade com que alguns mercados e muitas empresas encaram os seus trabalhadores, a total indiferença à sua dimensão humana e familiar. A proteção do emprego deve ser, em primeiro lugar, uma preocupação da empresa que num determinado momento o criou. Mas os Estados, enquanto legisladores e por essa via empregadores indiretos, não podem asfixiar as empresas com uma rigidez do enquadramento laboral que proteja aqueles que só veem no trabalho um direito e facilmente esquecem que o trabalho é também um dever. É essencial que cada um viva com sentido de missão o seu trabalho profissional. Sermos inteiros, pormos, quanto somos, no mínimo, que fazemos, como dizia Fernando Pessoa. Podemos, e quanto a mim,
devemos olhar para o trabalho e para a profissão como uma forma de traduzir e expressar os nossos ideais e valores. No fundo, de mostrar quem somos e o que queremos para a nossa vida. Em todas as pessoas existe uma vontade criadora e todas as pessoas desejariam que algo permanecesse da sua passagem pela vida, pela qual pudessem ser reconhecidas e lembradas. Deixar obra. É uma exigência ética. Realizarmos bem o nosso próprio trabalho, qualquer que ele seja. E isso tem uma dimensão de competência técnica e uma dimensão de valores. Interessam muito pouco profissionais excelentes do ponto de vista técnico que desconheçam ou desvalorizem a diferença entre o bem e o mal, o justo e o injusto. Não me interessam mentes brilhantes que se alimentem da supremacia dos fortes sobre os fracos ou de qualquer outra forma de autoritarismo, desumanidade ou desrespeito pela vida e dignidade humanas. Aparentemente, os chamados millennials, e já depois deles a geração Z, estão a destacar-se, a distanciar-se das empresas, confiam menos nelas e são menos leais. Não é apenas o dinheiro que move estes jovens profissionais e certamente não é a estabilidade e o emprego garantido que procuram, como tivemos a oportunidade de ver. Sendo embora mais ambiciosos do que as gerações anteriores, querem trabalhar de forma ética, com líderes inspiradores, em empresas e atividades com impactos positivos para a sociedade e o ambiente. No fundo, estes jovens querem ser agentes da mudança que gostavam de ver acontecer no mundo. Um olhar cínico poderá ver neles apenas gerações sem capacidade de sacrifício, que se permitem idealismos à custa do que foram as duras vidas dos seus pais e avós. Essas gerações que viveram antes e que, em tantos casos, em nome da necessidade imperiosa de sustentar a família, tiveram de sacrificar o significado que também procuravam no trabalho. Vejo nestes jovens e na necessidade de atraí-los e retê-los o maior desafio que se coloca às empresas que queiram sobreviver ao século XXI. Não só porque eles serão, muito em breve, a esmagadora maioria da população ativa mundial, mas, sobretudo, porque precisamos da sua ambição e da consciência social e ambiental que eles manifestam e trazem connosco. A estes jovens dirijo as minhas últimas palavras, para pedir-lhes que honrem os sacrifícios dos seus pais e avós e liderem a revolução tecnológica em curso com sentido ético e, sobretudo, dimensão humana. Que ponham essa revolução ao serviço também da revolução ecológica de que a humanidade precisa para se salvar. Em vós, jovens e líderes do amanhã, que já começou, depositamos a nossa esperança e a confiança de que saberão, com as vossas qualificações, os vossos espíritos livres e mentes abertas, fazer cada vez mais do trabalho a via para o desenvolvimento da criatividade, da prosperidade e da realização humanas no planeta Terra. Muito obrigado a todos por ouvirem e bem-ajam.